palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Liga na pessoa do Sr. Presidente António Nunes, desejar as boas-vindas a esta casa, que também é a vossa casa. Infelizmente, uma vez mais, estão aqui porque constantemente nós somos o único país que possivelmente tem dia e hora marcada para o início da época de incêndios. Nós basicamente basta fazer, até poderíamos colocar quase um countdown e dizer está a começar. E chegamos a esta época na preparação para a famosa época de incêndios que já é tão habitual em Portugal e temos que obrigatoriamente chamar a Liga para falar de uma série de situações que vêm sendo recorrentes e sem resolução ao longo dos últimos anos. Nós olhamos para a questão da época de incêndios com a mesma premissa que olhamos para outras situações que continuam com data e hora marcada em Portugal e que o poder político e legislativo têm tido muita dificuldade em resolver. Podíamos olhar para a época balnear, que também acaba por ter uma correlação com a vossa atividade, e que as limitações impostas pela legislação impedem que tantas vezes tenhamos nadadores salvadores. Mas vamos focar naquilo que importa, e aquilo que importa é uma grande preocupação que existe por parte do Partido Chega, que é recorrente desde a nossa gênese, e certamente não será só do Partido Chega, acredito que é de todos os grupos parlamentares e de todas as senhoras e os senhores deputados presentes nesta casa, e gostava de falar convosco e ouvir, de facto, daqueles que estão no terreno, qual a importância que têm algumas medidas que não têm sido cumpridas, mas que foram tomadas no passado e como forma de antevisão, antes de os nossos bombeiros, os nossos heróis bombeiros, darem a vida por vida, e esperemos que ninguém tenha que dar a vida por nada, mas entendermos, após a época de incêndios, ao invés de estarmos a fazer o rescaldo, se calhar nesta altura tentarmos ter aqui algumas medidas preventivas. E eu voltava a um ano atrás. Há um ano atrás assistimos a umas declarações preferidas pela Liga e também por alguns municípios e comunidades intermunicipais, na sequência de uma audição que existiu nesta casa ao Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, depois do mesmo ter aferido que os bombeiros eram remunerados com base na área ardida. O que eu acho que foi uma ofensa clara a todos aqueles que se prestam a salvar a população e os seus bens, mas também aos municípios, e gostava de saber como é que um ano depois, estamos a cerca de 15 dias das suas declarações que foram preferidas há um ano, como é que um ano depois a Liga continua a olhar para o Presidente da AGIF, Tiago Oliveira, nesta fase em que estamos novamente a entrar na famosa e designada época de incêndios, sem que tenha existido uma medida concreta e que não exista uma demissão, mesmo com o novo Governo, e que não exista uma atitude concreta e se algo mudou no relacionamento, ou pelo menos no pensamento da AGIF ou do seu Presidente, porque eu não quero conotar aqui a entidade, se algo mudou, que hoje em dia existe uma maior colaboração e proximidade entre a AGIF e a Liga dos Bombeiros. Depois de falar de algo que tem a ver com os municípios, mas que tem a ver com o Estado Central, que é a limpeza dos terrenos. Porque nós honoramos e obrigamos os privados a fazer, e bem, a limpeza do território, mas temos muita dificuldade por parte dos municípios a cumprir aquilo que são as suas competências. Mas temos também uma grande dificuldade em que o próprio Estado Central consiga resolver a limpeza dos seus terrenos. Aliás, nós estamos numa fase tão dantesca que podíamos falar da falta de ordenamento do território, coesão territorial e da forma como o Governo e os consecutivos governos têm olhado para o território. Poderíamos ir falar dos PROTs e de não existirem os planos regionais de ordenamento do território que têm dificuldade para depois atribuir algumas competências, mas o próprio Estado tem neste momento um problema grave que é o cadastro do território nacional, não conseguindo definir a quem pertencem diversas áreas da floresta em Portugal e diversas áreas que deveriam ser limpas e que em última instância colocamos os municípios a fazer a limpeza, mas o que eu gostava de saber é se neste momento a Liga se sente confortável com a limpeza que foi feita ao território e se considera que neste momento estamos preparados para, de uma forma preventiva, não entrar na época de incêndios com esse problema de os terrenos com falta de limpeza. Mas depois gostava de ouvir também aquilo que é o subfinanciamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários. Porque às vezes parece que nesta casa nos perdemos um bocadinho e não entendemos que as associações humanitárias de bombeiros voluntários, sendo associações privadas, acabam por viver claramente da boa vontade e muitas vezes da boa vontade política dos presidentes da Câmara, porque têm sido os municípios a sustentar claramente as associações humanitárias, deixando
nós, deixando as associações humanitárias de mão estendida, nós deixámos de ter, felizmente, os bombeiros voluntários a vender autocolantes junto aos semáforos para pedir a moedinha. Isso acabou e tem que louvar o trabalho desta direção da Liga por ter conseguido acabar com esse posicionamento que era humilhante para os bombeiros, mas continuamos de mão estendida para as câmaras municipais e tentar entender um espectro político nacional de como é que tudo isto tem resultado. Mas também aqui nas competências da Assembleia Municipal, que é o órgão de fiscalização do Governo, entender como é que está o ponto de situação das dívidas relacionadas com as dívidas da saúde para pagamento aos bombeiros. Depois gostava de entender o papel da Liga na preparação do dispositivo. E isto até de uma forma pedagógica, porque às vezes aqui nesta casa mistura-se muito aquilo que é as competências dos bombeiros voluntários, com os bombeiros chapadores, com os florestais, e misturam-se os bombeiros todos. E eu já disse uma vez, e dá-me sempre vontade de eu dizer que só falta falarmos da festa dos bombeiros, porque sempre que se fala de bombeiros mistura-se tudo e mais alguma coisa e não se percebe a diferença entre uns e outros. Depois gostava de abordar a situação dos valores pagos aos bombeiros e também das declarações que foram feitas recentemente pelo Sr. Presidente da Liga, nomeadamente em relação à questão dos 5 euros que considera que deveriam ser dados aos bombeiros, e gostava de entender a questão do Comando Nacional dos Bombeiros, quando na realidade dentro desta casa existe quem condene e muito o posicionamento da Liga ao criar o Comando Nacional dos Bombeiros, nomeadamente alguns partidos que no mandato anterior eram governo que consideravam que não deveria existir o Comando Nacional dos Bombeiros porque a Lei de Bases da Proteção Civil não o permitia, mas eu recordo-me de estar consigo, Sr. Presidente, no dia que apresentou o Comando Nacional dos Bombeiros e nesse mesmo dia, por ausência de agenda do Sr. ex-Primeiro-Ministro, ou Primeiro-Ministro demissionário, António Costa, tinha recebido um e-mail do chefe de gabinete, creio que Vítor Scária, o famoso chefe de gabinete, tinha-lhe enviado um e-mail a saudar a atitude de terem criado o Comando Nacional dos Bombeiros, a desejar-lhe boa sorte, mas era no mesmo dia que a própria Direção Nacional da Polícia, a PSP, tinha emitido um comunicado aos agentes da PSP a proibir estarem presentes nesta tomada de posse do Comando Nacional. Perceber como é que ficamos em relação a esta comissão, ao Comando Nacional dos Bombeiros, porque tantas vezes são acusados os comandantes de bombeiros de ter falta de competência, mas na realidade depois quando é preciso recrutar para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, são precisamente esses comandantes que alegadamente estão com falta de competência que são recrutados para ir para a Proteção Civil. Para concluir, gostava de falar também e que abordasse, não tenho muito tempo, a questão da portaria para as remunerações e entender definitivamente com este novo governo como é que está a situação da criação da carreira dos bombeiros. Última pergunta, e de uma forma muito telegráfica, entender se acha ou não que tem criado alguma disparidade a forma como as EIPs têm sido criadas em alguns municípios e se isto tem sido um problema de gestão de recursos humanos e qual acha que deve ser o posicionamento do Governo para alimentar a possibilidade de criação de mais EIPs e de cada vez mais os bombeiros poderem ser remunerados de uma forma digna e condigna em consonância com aquilo que são as suas competências e aptidões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes.